7h29 em Campos. Muito bom dia para você que nos ouve, bom dia para você que nos acompanha em 98,3, conforme a Ilza Maria Nascimento. Ela já acertou aqui, ela havia colocado 97,3, mas é 98,3 aqui no streaming. Ilza, muito obrigado e não há problema nenhum, não há motivo de se desculpar, pelo contrário. Agradecemos aí a sua audiência, tanto no streaming quanto também no rádio em 98,3. Voltamos com Folha no Ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. E nesse programa de hoje, nós temos o convidado, o vereador Maicon Cruz, presidente da Comissão de Educação na Câmara Municipal de Campos. Maicon, muito bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja muito bem-vindo e espero que seja a primeira de uma série de boas visitas aqui, assim que puder, presencialmente. Bom dia, vereador, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira. Bom dia ao Arnaldo Neto. O prazer é meu poder estar aqui nessa manhã, iniciando esse dia, batendo um papo com vocês e com os ouvintes, né, telespectadores também, pela internet. Da rádio. Obrigado. Certo, Maicon, vamos lá. Você está no seu primeiro mandato de vereador aqui em Campos, está presidente da Comissão de Educação, uma das importantes comissões da casa, e, sobretudo, neste momento de pandemia, em que, neste ano, se discute muito fortemente em todo o país, sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro, a retomada das aulas presenciais. Qual é o panorama de retomada de aulas em Campos? Estava falando em off, uma das poucas coisas que vi nas férias foi uma reunião em que estava você, o Fábio Ribeiro, presidente da Câmara, e representantes do setor de educação, discutindo essa questão da retomada das aulas presenciais. Hoje, qual é o panorama de Campos? Tem escola que vai voltar a ter aula presencial? Então, Arnaldo, hoje nós temos vários pontos de vistas com relação a essa questão do retorno das aulas, da retomada da aprendizagem. A comissão e meu mandato, a Comissão de Educação e o meu mandato enquanto vereador, nós estamos construindo tudo através de diálogo, né? Eu tenho frequentado todas as escolas nossas da rede municipal, visitado, conversado com os profissionais administrativos, com gestores, diretores. Tenho recebido várias comissões de professores pleiteando lá, né, melhorias para a categoria, não só melhorias, mas também dando sugestões, orientando. Então a gente tem construído um diálogo. Só que, com relação ao retorno da rede pública municipal, eu ainda tenho algumas críticas, né? Eu acho que a nossa rede municipal não está preparada para retomada de maneira presencial ou talvez nem híbrida. Porque nós temos escolas sucateadas, né? A gestão é nova, a gente entende, nós estamos aí há pouco mais de 30 dias, né, nesse novo governo. Mas a gente tem que ter a responsabilidade também de que quando nós recebemos o aluno na nossa escola, nas nossas escolas, a família está deixando o aluno porque entende que ali ele está seguro, está protegido, né? E as nossas escolas hoje, em grande maioria, estão sucateadas, tem um problema estrutural muito grande. Além desse problema estrutural, a gente também tem problema com questão pessoal. Nós temos um déficit de professores na rede municipal enorme, porque a gestão passada suspendeu, a cidade havia um contrato temporário com diversos profissionais, né, mais de 800 profissionais, e esses contratos foram suspensos de maneira arbitrária, né, e aí deixando um déficit muito grande de professores. Na verdade, no ano passado, que nós vimos foram profissionais dedicados, querendo dar o seu melhor, professores imprimindo apostilas em suas casas, com recursos próprios, diretores fazendo grupos de WhatsApp com os alunos, mas o poder público tapou seus olhos com relação à educação, gerando um apagão educacional, né, no ano passado. No ano passado, a educação foi para inglês ver, não por parte dos nossos profissionais que foram incansáveis, mas por parte da gestão que não deu o suporte necessário. Então, a gente não quer que isso ocorra agora. E para isso a gente vai estar cobrando, vai estar buscando que realmente a coisa aconteça da forma certa, da forma correta. Hoje nós não temos uma previsão ainda certa do retorno das aulas, nem de maneira híbrida, nem tampouco presencial, né? A gente ainda está debatendo, está discutindo. Essa é a visão que a gente tem, macro, em relação à educação municipal, né, da rede pública.
Mas quando se trata também da rede particular, a gente acaba tendo um outro olhar, Naldo. Por quê? Você falou da reunião que você viu lá com o Fábio e tal. É uma reunião que foi com um grupo de professores que tiveram seus contratos suspensos. Mas a gente vem se encontrando frequentemente também com gestores de escolas particulares. Porque é importante a gente também ter esse olhar, e muitos gestores até mencionaram que pela primeira vez aqui em Campos, uma Secretaria de Educação tem convidado as escolas particulares para diálogo. Mas é porque essa é a visão. Nós temos que ter a visão das escolas particulares não como empresas, mas sim como unidades de ensino, né? E aí nós chamamos essas escolas para perto, nós temos conversado frequente com essas escolas particulares, elas têm uma responsabilidade socioeconômica para a nossa cidade, além da educacional, muito grande. Por quê? Elas já investiram num plano de retomada do ensino híbrido, né? Muitas das escolas investiram, por exemplo, o ISICENS investiu mais de R$50 mil para poder se adequar às escolas, com tapete, com álcool gel, né? Então, as escolas particulares, elas investiram para essa retomada. E além do investimento que elas fizeram para essa retomada, essas escolas particulares também geram emprego, geram renda para a nossa população. Quantos profissionais, como as escolas estão passando por dificuldade financeira, muitas escolas particulares vão ter que demitir seus profissionais, né? E aí, esses profissionais vão arrumar emprego aonde? Se são profissionais da educação, a educação do jeito que está, de maneira online, remota, distância ou híbrida que seja, não contrata profissional, o profissional vai só ficando no mercado ali, desempregado. Então a gente tem que ter esse olhar também atento, porque os pais não fazem matrícula dos filhos nas escolas particulares, procuram escolas públicas, porque não há uma previsão do retorno das aulas. Então nenhum pai quer fazer a matrícula do seu filho e ficar pagando escola particular para o filho ficar em casa estudando online. Se é para estudar online, estuda na escola pública que eu vou economizar. Então a gente tem esses conflitos e que a gente precisa estar tentando resolver esses conflitos, mas através do diálogo. Por outro lado, a rede estadual voltou às atividades, né? De maneira meio que híbrida, por enquanto, mas já voltaram as atividades, com todos os protocolos. Só que a gente também tem que entender que há uma diferença entre a rede estadual e a rede municipal. A rede estadual está à frente da nossa rede municipal. Nós temos escolas no estado que estão bem estruturadas, nós temos a descentralização de recursos, onde dá autonomia aos nossos gestores das redes estaduais aqui de Campos, a estar investindo nas escolas, operacionalizando tudo de maneira mais ágil, mais rápida do que se fosse a Secretaria de Educação, que é tudo centralizado. Nós temos 270 unidades, né, pouco mais de 260 unidades escolares da rede municipal, entre creches e escolas. Quase 50 mil alunos na rede municipal. Como que a gente garante segurança em todas as escolas e para todos esses alunos? É difícil. Essa questão, quando a gente coloca a diferença da rede particular para a rede pública é gritante em relação ao número, né? O primeiro ponto é esse, como você me falou, 50 mil, rede privada tem um número bem menor de alunos e de condições, né? E também a condição do próprio beneficiário desse serviço. Se você chegar com um sinal, por exemplo, vamos falar aqui da cidade vizinha de São João da Barra, foi disponibilizado tablet e modem com acesso à internet aos alunos da rede municipal, que é uma rede bem menor, não chega a 7, 8 mil alunos. Vamos botar 8 mil alunos se tiver hoje a rede municipal de São João da Barra, é um número bem menor. Você disponibilizar isso para uma cidade do tamanho de Campos é difícil. Você chegar a 50 mil alunos, oferecer esse tablet e modem com acesso à internet é praticamente impossível. Qual seria uma forma viável, no seu ponto de vista, de chegar a esse aluno, ainda que de uma forma remota, se as aulas continuarem remotas, que não seja só apostila? Eu estudei no ensino médio, não tive química e física, por exemplo. E eu tive que fazer apostila. Eu não lembro se a sua turma chegou a ter professor, porque a sua turma era anterior à minha. Mas a minha não teve, né? A minha, da sua irmã, a gente só teve aquela apostila e você sabe que você não aprende nada. Você faz um trabalho, entrega e você não apreende aquilo para a vida. Como fazer chegar esse ensino remoto que não seja só apostila a essa rede grande, do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, Arnaldo, é bem complicado. É bem complicado porque a desigualdade também é muito grande. E o único meio que nós teríamos, a TV Câmara, por exemplo, a Câmara assinou um termo de cooperação com o município, onde colocou a TV Câmara à disposição. Mas na prática, a gente tem que parar de fazer as coisas para inglês ver. Na prática, a gente sabe que isso não funciona. Qual aluno
entre 10, um ou dois podem fazer isso, né? Porque sempre tem lá as exceções à regra. Mas a grande maioria, qual aluno vai ficar na frente da TV Câmara olhando, tomando nota, anotando, estudando ali na frente da TV Câmara? Qual? Vamos ser realistas. Só com um detalhe, a TV é canal fechado, né? Sim, então tem que ter assinatura da TV. Não, a TV tem canal aberto. Tem canal aberto? Canal aberto. Então, assim, aí além disso, nós temos a Então, internet, mecanismos de internet, através do WhatsApp. É difícil, porque como você mesmo relatou, tem muita gente hoje que está passando dificuldade, que muitas das vezes falta comida na mesa. Vai ter como manter um pacote de dados ali, com dados suficientes de internet, ele poder estar estudando por ali, pelo celular. A apostila. A dificuldade é muito grande, muitas das vezes os pais não têm a instrução necessária para tirar dúvidas, dirimir dúvidas do filho com relação à apostila. Então é um contexto muito delicado, né? Tem que estar olhando essas questões pontuais. A educação de campus, eu sempre digo, Arnaldo, e dizia isso desde a campanha, a educação de campus não é uma educação pobre, gente. Qual é o orçamento de São João da Barra e qual é o orçamento de São Francisco? O orçamento anual para manter todas as despesas da cidade, saúde, infraestrutura, segurança pública, folha de pagamentos profissional. Quais são os orçamentos? São João da Barra, 400 e poucos milhões, não é isso? Sim. São Francisco, pouco mais de 200 milhões? Sim. Então, pouco mais de 200 milhões. Só a educação de campus para o ano de 2021 vai ter um orçamento de mais de 380 milhões de reais, gente. Então, não é uma educação pobre. O que estava faltando era gestão, realmente. Era gestão, era criatividade, pessoas que queiram realmente estar na ponta vendo. Nós vamos às escolas, é caixa d'água de estampada, caixa d'água de amianto ainda, nós temos nas escolas, mato tomando conta de tudo. Então falta o zelo, falta esse olhar para a comunidade, né? E isso a gente vai estar cobrando. O meu papel vai ser cobrar, vai ser reivindicar, vai ser propor também ideias alternativas, que a gente vai estar acolhendo essas ideias através dos profissionais, através de quem está na ponta realmente fazendo a educação acontecer. Você citou aí a questão da rede estadual, e nós vamos falar da sua experiência na rede estadual nos próximos blocos, dessa questão da descentralização, dando autonomia ao diretor da escola, né, ao diretor da unidade, para fazer a obra, fazer o orçamento, ele presta conta daquele recurso. O prefeito Vladimir, até em entrevista aqui, acho que foi comigo, ele falou sobre isso, sobre a possibilidade de dar autonomia às escolas. Você acredita que é um passo importante para resolver essas questões, que muitas vezes sobrecarrega a secretaria? Como você me falou, é uma rede muito complexa, é uma rede grande. Se a gente pegar, Campos é o maior município do território do estado do Rio de Janeiro, maior que a própria capital, maior que os municípios da Baixada. Então, você pegar uma escola de Tocos ou uma escola de Santo Eduardo, é distante você saber o que está acontecendo em Tocos e Santo Eduardo. Descentralizar é um passo importante? Você apoia essa ideia do prefeito? Arnaldo, na verdade, eu apresentei essa ideia ao prefeito. Né? Eu, com um grupo de diretores do Estado, durante a campanha, nós apresentamos essa ideia ao prefeito. É uma ideia que eu totalmente apoio. Claro, tem alguns pontos. Nós devemos despolitizar as nossas escolas, tirar a indicação de vereadores de direção de escola, porque aí vai dar certo. Porque o diretor ele tem que ter autonomia e não ninguém por trás do diretor dando voz de comando. Com relação à descentralização de recursos, é importantíssimo, Arnaldo. O município de Campos pagava um contrato de R$800 mil por mês para manutenção de escolas. E manutenção de escolas não é reforma. É só chegar numa escola, trocar uma lâmpada, consertar uma fiação que está exposta. E quando a gente vai conversar com os nossos profissionais de educação, não era isso que acontecia. A empresa ia lá, olhava, ficava de voltar e não voltava. R$800 mil por mês de manutenção, fora recursos de obras. Nos últimos meses da gestão Rafael Diniz, foram gastos R$10 milhões em reformas de escolas. Eu quero ver quais são essas escolas, quantas escolas foram reformadas. R$10 milhões é muito dinheiro. Então, se a gente descentraliza, dá autonomia ao gestor das escolas e descentraliza o recurso para manutenção, o gestor, como você falou, se uma escola está tendo um problema lá em Farol de São Tomé e a outra lá em Santo Eduardo, são dois extremos, é uma viagem, de um lugar para o outro é uma viagem. Como que a Secretaria de Educação, e outra lá em Serrinha, como que a Secretaria de Educação dá atenção a todas essas escolas? É difícil. Então, quando você descentraliza recursos, o cano quebrou ali, a diretora tem autonomia para consertar. A lâmpada quebrou, a fechadura quebrou, a diretora tem autonomia para estar consertando. Então, eu sou a favor de descentralizar recursos, sim. Não só na manutenção, Arnaldo. Na merenda também. Porque a merenda é um dos piores índices ainda. A merenda do Estado, hoje,
é uma das melhores merendas do Brasil, segundo a CGU, Controladoria Geral da União. Por quê? Os nossos diretores do Estado, eles recebem um recurso da merenda e eles compram a comida de qualidade como se eles estivessem comprando para casa deles. Né? Eles ficam em cima do fornecedor, se a carne está boa, se não está, se o arroz é tipo 1. Eles ficam em cima dos fornecedores. O município não. É uma empresa só que prestava todo o serviço. Uma empresa que comprava, a empresa visa lucro. Se ela puder comprar coisa da pior qualidade para economizar, ela vai comprar. E aí chegava nas escolas coisas de péssima qualidade para as nossas crianças comerem. Então eu sou a favor da descentralização de recursos, sim, porque a comunidade vai ter uma participação e um controle social maior, a comunidade vai estar fiscalizando, porque vai ver, a escola recebe recurso, o aluno não está comendo, o filho não está comendo direito, tem alguma coisa errada. O professor vai estar em cima, a associação escolar vai estar em cima, todo mundo vai estar em cima, porque está vendo que a escola está recebendo e está vendo que o serviço não está de qualidade, alguma coisa errada tem. O Maurício Batista aqui. Oi, só concluir esse comentário do Maurício. Sim, desculpa. Claro. O Maurício, eu acho que é o nosso ouvinte número 1, assíduo desde o primeiro programa aqui nos comentários com a gente. E ele lembrando aqui, você falou acabar com as indicações de vereadores nas escolas. E ele diz, já foi feito pela antiga gestão, vereador. Todos os diretores foram eleitos. Não, ele está equivocado. Nós tivemos uma eleição para inglês V, uma eleição de... Algumas escolas foram sérias, a eleição ocorreu de maneira responsável, outras não aconteceu eleição e os diretores foram indicações políticas. Nós temos aí em torno de 30% de escolas que não tiveram eleições e são indicações políticas. E outras escolas também tiveram eleições, mas a eleição foi de candidatos através de indicação política chapa única, não teve concorrência. E uma grande parte foi de maneira certa, de maneira correta. Mas ainda há indicação. Ainda não. Havia, porque nessa gestão eu não vi nenhum diretor ser exonerado, eu não vi ainda nenhuma... O Vladimir falou em manter essa eleição até o fim do mandato, né? Vamos ver como vai ficar isso aí. Mas, Nogueira, por favor. Essa denúncia do vereador aí, é bom até pontuar depois, vereador, quais escolas continuam sem eleição, porque até onde a gente conhece, houve eleição, né? Então... Agora, era aberto... Época, Nogueira, era aberta a inscrição, mas tinha escola que não teve inscrição. Isso aconteceu. Não teve inscrição, não teve inscrição, e teve escola com chapa única. Mas alguns casos de chapa única, às vezes, é por um consenso. Sim. Até pontuar isso também. Cada caso é um caso. Tem escola se não teve de chapa única, é um consenso. Porque as pessoas queriam que o diretor continuasse e abriram um monte de a própria comunidade, né? Exato. Já outras não teve acesso... ninguém quis concorrer. Só dizer, voltar um pouquinho ao assunto, o vereador disse lá atrás da descentralização da verba, e eu vou levantar uma questão aqui que talvez não esteja relacionada diretamente a essa questão da verba municipal, mas sim federal, e é descentralizada. Eu queria ouvir do vereador se ele tem a profundidade aí do conhecimento desse assunto e por que as coisas não funcionam. Eu queria só lembrar o nome, confesso a vocês que eu nem pesquisei e minha assessoria para assuntos educacionais aqui não funcionou agora. Então, assim, minha professora lá não lembrou também. Tem escola em Campos que no ano passado chegava a ter mais de 300 mil reais em caixa, que chegava a ter mais de 300 mil reais em caixa, e é uma verba repassada pelo governo. Pelo FMDE, isso, mas o nome da verba eu esqueci, enfim, mas é uma verba que vem do governo federal e a cada ano vem um montante. Se você gastar a verba, se o colégio gastar, isso é para cada colégio. Tem uma em Guarulhos, Branca Peçanha, a informação que eu tenho é que tinha mais, essa era um dos maiores caixas dessa verba federal, e não se gastava essa verba. Aí a gente foi apurar, foi ouvir, né, o pessoal, não se gastava essa verba, ou não se gasta essa verba com receio de prestação de contas, porque é preciso que, na época, até a gente ouviu a secretária de Educação aqui, Arnaldo,
nesse programa, e era preciso montar uma associação com os professores, com a direção e com os pais para administrar essa verba e prestar. Então, e o pior é que pouca gente sabe disso, e mais, no ano seguinte, o mesmo montante pode tanto aumentar quanto diminuir até acabar. Porque se você não gasta verba, o governo federal automaticamente entende que você não precisa daquela verba. Correto? Como é que está esse dinheiro? Porque você falou, arrebenta um cano, estoura um cano, ou como a gente fala, né? Poca um cano lá, tem que chamar tudo a Secretaria de Obras, e a própria entidade, muitas das vezes, tem lá mais de 100 mil numa conta, vamos dizer assim. Então, não. A escola, Nogueira, as escolas, para elas terem a sua autonomia financeira, elas têm que criar suas associações, né? Todas as escolas estaduais, elas são administradas, elas são uma associação. Associação composta pela comunidade escolar, né, por profissionais da educação, da rede, né, que trabalham na escola. E aí as escolas municipais não têm isso. E também tem essa dificuldade realmente na questão de prestação de contas, porque verba federal é uma verba um pouco mais... a prestação de contas é um pouco mais minuciosa. Mas com relação a isso especificamente, nós já conversamos com o secretário também publicamente já falou, né, o Marcelo Pérez, que ele não tem medo de mexer em recurso federal, de gastar, e que todo o dinheiro público que tiver do governo federal, ele vai gastar, que ele vai investir. E ele não tem medo de questão de prestação de contas, e que ele vai gastar. Então nós estamos nessa expectativa de que realmente o dinheiro será empregado nas nossas escolas, né, porque as escolas estão realmente precisando. Não é só a Branca Peçanha, nós temos outras também, o Wilson Batista, nós temos outras escolas também que estão com essa questão de recurso em caixa. E para mexer nesse recurso tem uma série de protocolos ainda. Existe isso mesmo, esse receio, esse medo? Existe. E falta o quê, vereador, para fazer uma estrutura, então, de repente, pela própria secretaria e chegar junto com essa parte burocrática, essa parte jurídica dessa questão e apoiar essas diretoras aí também, essa comunidade? Eu acho que o que falta mesmo, né, até então, não vou falar que falta, o que faltava, porque eu não sei ainda qual é a visão do secretário, como eu disse, ele está um pouco mais de 30 dias à frente da gestão. Mas o que faltava era boa vontade. Boas práticas existem, não só na rede estadual, na rede particular. Vamos ver as boas práticas, gente. Vamos ver e vamos seguir. A rede estadual já tem esse modelo estrutural, né? Como, por exemplo, a Arnaldo estava mencionando da distância de um lugar para outro. Realmente é distante para a Secretaria dar atenção. E educação tem que ter empatia, você tem que gostar, você tem que dar atenção, você tem que escutar. Por que não descentralizar a própria Secretaria de Educação em regionais, diminuir os cargos comissionados dentro da Secretaria? Já houve uma diminuição bem relevante, significativa, né, pelo atual prefeito, mas por que não diminuir e descentralizar em regionais, regional da Baixada? Para quê? Uma regional está ali na Baixada acompanhando as prestações de conta dos diretores, para estar dentro das escolas no dia a dia, vendo as dificuldades enfrentadas pelos gestores, pelos profissionais da educação. A gente tem que fazer uma gestão descentralizada, só assim vai dar certo. A cidade é muito grande, a extensão territorial enorme, a maior cidade do estado, e uma rede muito grande, né, como eu falei, 50 mil alunos, mais de 5 mil profissionais, professores. Então a rede é muito grande. Michael, eu vou voltar. Só para fechar, Arnaldo, desculpa, só para fechar, desculpa. A minha assessoria chegou junto aqui. PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Isso. Obrigado. Nogueira, eu vou voltar um pouquinho a pauta para a questão da vacinação. A gente está chegando ao final desse primeiro bloco. Eu queria ouvir do Michael a opinião dele com relação a quando estaremos seguros na rede municipal, nessa rede complexa que a gente mostrou aqui ao decorrer dessa conversa. Quando vai ter um percentual seguro para que se volte à aula presencial? Isso é planejado? Vai chegar uma etapa de vacinação dos professores e é o suficiente? Tem que se aguardar vacinar alunos, sobretudo adolescentes? Acho que criança está muito distante da realidade Brasil de se vacinar. Tem algum planejamento nesse sentido ou esse diálogo está em curso? Então, Arnaldo, esse diálogo está em curso. Teve uma proposta da deputada federal Tabata Amaral, de São Paulo, para incluir os
professores, né, como prioridade na vacinação. A proposta foi aprovada pelo Congresso, pelo Senado, e aí a gente agora também está aqui junto com o poder público articulando. Não sei se na LERJ, eu não acompanhei na LERJ, mas aqui em Campos, pelo menos, a gente está se articulando, porque realmente nós temos um professorado, nós temos profissionais de educação, que já são de idade, estão no grupo de risco. Então, não sei se seria legal, não sei não, tenho certeza que não é legal a gente expor esses profissionais. E a melhor maneira para eles estarem em sala de aula seria através da vacinação. Mas aí não depende só da gente. Tem um plano nacional de vacinas, os municípios e estados ainda não podem adquirir suas vacinas, então a gente está aguardando essa chegada de vacinas aqui. É uma coisa que também foge um pouco do controle do município, porque muitas das vezes a gente está aguardando respostas que vêm de cima, né? Então falar em um número ainda é muito cedo. Difícil. É difícil. Como a gente estava até comentando, ainda não tem uma previsão, né? Ainda não foi passada uma previsão para começar a vacinar idosos na nossa cidade, né? Idosos que estão em abrigos institucionais, idosos institucionalizados, acamados em home care, ainda não tem uma previsão desses idosos. Então, assim, está meio lento mesmo a situação. Então é difícil prever essa questão de números. Certo, Nogueira, se quiser, a gente segue mais um pouco ou a gente vai ao intervalo? Vamos fechar esse bloco às 8 horas, que a gente faz o intervalo e depois ficam 2 blocos fechadinhos certinho. E aí tem outros, até tem direção aqui de escolas do interior também, passando mais informação para a gente, e que já usa o PDDE. Já usa a PDDE, né? Que é Mas é porque tem escolas, Nogueira, que é muito pouquinho. Tem escolas que recebem R$5.000 por ano. Tem escola que recebe 3 mil, tem escola que recebe 7 mil por ano. Então é muito pouco você receber 7 mil reais para a diretora fazer uma manutenção na escola. A diretora está lá com vontade de deixar a sua escola linda, maravilhosa. Sim, aí quando vai ver o recurso, que entra R$5.000. Sim, e o que me preocupa é, não só nesse caso aí, o montante pequeno, mas também é que se você nem gastar os 5 mil, aí no ano que vem não vem, pode não vir nada, né? Então tem uma distribuição aí, tipo um gatilho, né, automático. Gastou, prestou conta, o governo continua repassando, porque se você não gasta, né, e precisando de gastar, é um negócio, é uma incógnita, né, uma coisa muito complicada, né? A gente não entende por que essa burocracia toda atravanca, ou se é a falta de destravar essas portas aí, entendeu, Maicon? Onde eu cobrei daqui a pouco, por que não existe ainda? É claro, é evidente que tanto você quanto o novo secretário, vocês têm absolutamente muito poucos dias em comparação a governos anteriores inteiros, né? Então... Mas o trabalho tem que começar, né? Mas alguma hora tem que começar. Para em trabalho começar, eu falei aqui, Maico, da questão da Semana Pedagógica lá de São Francisco, falei no primeiro bloco, inclusive com o anúncio de reajuste de 12%, vi alguma coisa em São João da Barra, e aqui em Campos, você tem acompanhado? Como está esse início de ano? Pelo menos para esse calendário letivo já começou a correr, né? São 200 dias, para cumprir 200 dias já tem que ter começado a correr. E como que está esse início de ano letivo em Campos? Pelo menos junto ao professor, você tem acompanhado isso? Então, tem acompanhado. Nesse início de ano, a maior preocupação do servidor e também da gestão é de que tal que se deve, né? A gente sabia que tinha assumido, o governo assumiu o município com a folha de pagamento de dezembro atrasado e o 13º atrasado. Então, o maior compromisso nesse início de gestão é pagar ao que se deve. Mas, em contrapartida disso, já algumas medidas que estão sendo liberadas, que o prefeito está querendo liberar, como o RET, o benefício para o professor em sala de aula, ele já mandou também para a Câmara está analisando e posteriormente aprovando esses professores sendo beneficiados. Então, assim, a gente está, dentro da medida possível e das condições, a gente está tentando avançar, mas a maior preocupação mesmo é pagar o servidor em dia, porque isso não é favor, isso é obrigação, né? Quem trabalha merece, deve receber. Sim. Agora, essa questão da regência, eu ia falar sobre isso também nos próximos blocos, mas já que você já citou, a regência chegou a ser suspensa, salvo engano, né? Chegou a ser suspensa a questão da regência. Vai voltar, vai passar para a Câmara para voltar. Vai voltar aos moldes que era? Vocês já têm acesso a esse projeto? Como que ainda não temos acesso não, Arnaldo. Ainda não tivemos acesso. Mas com relação à regência vai mudar. Vai mudar porque nós tínhamos profissionais dentro da Secretaria de Educação
né, foi feito esse levantamento, vários profissionais dentro da Secretaria de Educação trabalhando em parte administrativa que recebia regência. Então era uma coisa muito solta. E a gente quer limitar realmente para pagar quem merece receber, a quem deve receber, aquele profissional que realmente está trabalhando, né? Que tem direito. Então vai mudar o projeto, isso eu tenho certeza. Só que eu ainda não tenho assim, detalhes, porque ainda não chegou em minhas mãos, né, o projeto ainda. Mas a previsão é que vote isso ainda no primeiro semestre. Na primeira sessão, acredito que vai ser votado na primeira sessão. É. Ok. Nogueira. Vamos lá então, só para atualizar aí algumas informações, e depois a gente entra no debate, vereador, se for o caso, né, para o próximo bloco, eu peço essa gentileza. Eu estou apurando aqui sobre essa semana que começou, porque o prefeito Vladimir anunciou, né, o ano letivo para a rede pública municipal online. Essa semana houve cursos para os professores, foi isso, semana pedagógica, que teve cursos, seminários online, inclusive alguns cursos nem conseguiu atender a demanda de inscrição, certo? Ainda para os alunos, estão elaborando como fechar o ano de 2020 ainda, que é um gravíssimo problema nessa questão de 2020. E os alunos ainda não tiveram nenhum tipo de contato e ainda nem tem mesmo a listagem dos alunos para o ano de 2021. Só houve entre os professores a escolha de turmas. E fechando aqui, Arnaldo, com sua permissão devida, a diretora lá da Escola Municipal Maria Queiroz, em Mineiros, que é uma sincera... Morgana. Você conhece a Morgana, o vereador? Yes. Ontem eu estive na casa dela, ela fez um café da tarde lá, a Retapos, junto com o Altamir, diretor também do CMEI de Topos. Mas teve forró com baiano, não, né? Não. Que aí ninguém merece. Não. Então tá bom. Podendo, não. O marido da Morgana, Arnaldo, é cantor sertanejo de forró. Baiano que não pode. Perfeito. Ó, ela está dizendo aqui que a maioria das escolas municipais já atuam com verbas federais para uso de materiais de custeio permanente, através da Associação de Apoio à Escola. Sim, é o FNDE, é o que é pouquinho. Morgana lá deve receber em torno de 5 mil por mês, por ano. Ela diz aqui, eu perguntei a ela, a verba é de acordo com o número de alunos. Isso. 5 mil é pouco para custeio. Ela recebe 5 mil, então. É pouco. E por ano. E mais um... E lá, Morgana, tá uma ação legal lá, Nogueira, que a escola de Morgana tá tendo uma ação da comunidade. A comunidade, junto com ela lá à frente, estão reformando a escola. Ah, que bom. A comunidade está reformando a escola. Perfeito. Bom, eu acho que o importante é você, como presidente da comissão, se me permite uma sugestão, fazer isso que você já começou a fazer, pelo que estamos vendo aqui, essa ponte. Criar essas pontes aí e derrubar esses muros, porque tem, independente de 5 mil, de 50 ou de 500 mil, gastar-se a verba com o que precisa, né? Infelizmente, se tem umas com menos, outras mais, devido ao número de alunos, também a demanda é muito maior para aquelas que têm, né, números de alunos. Então, esperamos que essa associação, e ela presta conta que é o jurídico da secretaria. Quer dizer, o que eu entendi, só para tentar deixar mais claro, é que existem diretores que também, eu não sei, mas pelo que eu entendi, e foi nos passado assim, tem alguns diretores que acham que isso é coisa é um bicho de 7 cabeças. Mas não é só isso também, Nogueira. É porque, na verdade, essas verbas mais volumosas que você fala, isso daí deve ser alguma verba especial, não é de costume as escolas receberem esse volume alto de dinheiro. Então isso gera uma prestação de contas realmente mais minuciosa. Mas até mesmo essa do FNDE e do PDDE, a diretora ela não tem autonomia 100%, como eu estou te falando, como a do Estado. A diretora das escolas elas têm que fazer o orçamento, mandar para uma coordenação dentro da Secretaria de Educação, para a coordenação autorizar ou não a gastar o dinheiro. Muita boa. Então ainda há essa triagem ainda. Entendeu? E muitas das vezes é uma coisa que com dinheiro pode se comprar e a administração entende que não pode comprar. E aí isso gera essa dificuldade, entendeu? Acontece muito isso. Mas isso implica, só para deixar claro, isso implica na prestação de contas da gestão municipal, de alguma forma, caso a escola descumpra qualquer coisa que recai sobre a secretaria para ter
digamos assim, esse cerceamento? Arnaldo, eu tenho que até ver essa questão jurídica, porque como não é descentralização de recursos, eu acho que as diretoras não têm essa autonomia. Embora o conselho escolar é soberano ali dentro da unidade escolar, mas eu tenho que saber nessa questão jurídica. Entendi. O que mata esse país é isso. São essas burocracias. E aí você vai e liga a televisão mais tarde, tá lá os caras metendo a mão até... É isso, sinceramente, me perdoe se eu estou extrapolando aqui, Arnaldo. São 8h05. Vereador Maicon Cruz, nosso convidado de hoje do Folha no Ar, primeira edição. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos já no oferecimento da Clínica Proteus, Laboratórios Plínio Bacelar e Dedumas Baterias. Pedimos a você que continue aí, né, nos acompanhando, e vários comentários aqui sobre a Morgana. O caso dela, por exemplo... Ela foi chapa única lá, entre os diretores, concorrentes, a comunidade, né? Morgana é muito querida lá no colégio dela. Bom, né? 8h05 então. Voltamos em instantes.